Vamos ter um tempo de oração. Em seguida, vamos ler uma porção da palavra do nosso maravilhoso Deus. Senhor, nós te entregamos esse tempo, confiados no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor, que sonda e conhece os nossos corações, e como bom pastor, somente tu pode nos conduzir às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, por meio da tua vara e do teu cajado. Então, Senhor, vem de maneira muito especial ao grande e supremo pastor, nos conduzir pela tua palavra, que ela seja vara, que ela seja cajado. Nós temos a confiança que a tua palavra, e somente a tua palavra, poderá nos conduzir, Senhor. Fala a nós, que a tua voz possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Faz a tua obra por meio do trabalho da tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a tocar cada um desses textos com vida, com realidade, à medida também que eles venham penetrar dentro do nosso coração, da nossa mente, e realizar a tua grande obra. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Dá-nos uma mente centrada e concentrada na tua palavra nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Aquieta o nosso coração na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui nesta primeira sessão, estudando desde terça-feira, acerca da restauração e a centralidade da palavra. Baseado no segundo livro de Reis, capítulo 22, vendo sobre a vida de Josias, a vida do rei Josias. Nós sabemos que aquele foi um tempo de uma terrível apostasia, uma terrível indiferença, uma frieza espiritual muito grande. Como sempre fiz, tentando recordar, voltar a nossa mente para nos situar em toda a realidade contextual que forma o capítulo 22 do livro de Reis. Então, se você inicia estudando desde o capítulo 16 de 2 Reis, e você vai subindo até o capítulo 22, você vai tendo uma visão do quadro, da situação espiritualmente dramática nos dias de Josias. Tamanha frieza, tamanha indiferença, tamanha apostasia. As duas figuras que nós temos ali que devemos concentrar o nosso coração com todo o temor, zelo e cuidado, é a situação da casa de Deus e da palavra de Deus. A casa de Deus estava cheia de profanação. Ao estudarmos os capítulos 22 e 23, nós vamos ter a visão clara do que estava acontecendo ali. Quando você se dedica mais ao capítulo 23, fica evidente quanta imundícia, quanta perversidade, imoralidade estava dentro da casa de Deus. E Josias, ele se levantou para promover essa reforma espiritual, tirar todo esse entulho de imoralidade e de perversidade religiosa. E a outra figura é a palavra de Deus. Quando você vê que aqueles homens piedosos tiveram contato com a palavra, eles se sentiram impactados, estremecidos. Safã achou o livro. Eles encontraram Ilquias e Safã. Eles puderam encontrar naquele livro a vida que eles não estavam tendo. Aquela palavra estava debaixo de escombros.
A figura da palavra de Deus debaixo de escombros é algo muito triste que nós devemos refletir. O que tudo isso implica na nossa condição hoje. Essas duas figuras, toda profanação na casa de Deus e a palavra de Deus debaixo de escombros, define para nós o estado de profunda apostasia que aquele povo vivia. Então eu quero ler alguns textos para que nós venhamos meditar um pouco sobre isto, sobre a apostasia dos nossos dias. Por favor, abram suas Bíblias na segunda epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos tomar estes textos como ponto de partida para a exposição desta manhã. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Somente até aqui. Vamos considerar esses textos como ponto de partida. À medida que você lê esses textos, fica evidente alguns pontos. Primeiro, Paulo está se referindo ao tempo, à atmosfera da vinda do nosso Senhor Jesus. Isso é importante, irmãos. Concentremos o nosso coração aqui. Ele está falando dos dias finais e nos dando aqui, através desta palavra profética, alguns pontos que temos que agarrar com toda firmeza. Ele coloca aqui 2 sinais marcantes concernente o tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Ele diz que o primeiro desses sinais é a apostasia. O que é apostasia? Se você pegar apenas a palavra, talvez você não consiga entender na sua etimologia a explicação do que ela verdadeiramente, espiritualmente, significa. A palavra apostasia vem de 2 vocábulos que significa abandono de princípio. E isto não nos basta, porque à medida que examinamos esta palavra, onde ela ocorre em poucos lugares no Novo Testamento, mas se você observa, esta palavra, ela fala de uma degradação. Este abandono é um desprezo, é dar as costas. Abandonar aqui significa desprezar, ignorar completamente. E Paulo está falando aqui que a vinda do nosso Senhor terá esses 2 sinais: a apostasia e a manifestação do anticristo. E é claro que nós sabemos que a apostasia é um dos itens que compõem a plataforma do governo do anticristo. É um dos itens. Vamos examinar o que realmente significa esta apostasia. Vamos pelo menos ver juntos 3 textos ou 3 porções da palavra que poderão descrever para nós com maior clareza o que realmente significa a apostasia desses últimos dias. Por favor, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos tomar aqui estes textos para que
examinemos, a partir deles, este quadro, o que realmente significa essa apostasia. Veja os versículos 12 e 13. O Senhor Jesus diz assim: devido ao aumento, eu vou ler na Revista Corrigida, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos observar detalhes aqui. O primeiro que eu quero lhes mostrar é sobre a palavra amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor. Essa palavra é uma chave para nós entendermos este versículo. O termo aqui é ágape. Você sabe que a língua grega usa alguns termos para explicar a palavra amor. Nós temos a palavra eros, que fala do amor sensual, do amor carnal, do sentimento de paixão erotizada que as pessoas têm. Esse amor está ligado à carne humana, aos desejos da carne. Há uma outra palavra que é storge, que refere-se ao relacionamento de maneira mais íntima, familiar. Uma outra palavra é phileo, que é muito usada na palavra de Deus, no Novo Testamento, para descrever o relacionamento entre os irmãos. Esta palavra é muito significativa. Há um outro termo também que é paramutia, que fala de um desejo forte, de um sentimento forte. Agora, a palavra ágape é a palavra que define o amor na sua essência mais pura. É o amor verdadeiro. Por que o amor verdadeiro? Porque esse é o amor que descreve Deus. Deus é amor. É o amor que define Deus. É a palavra mais elevada para tratar do que é o amor no sentido eterno da palavra. Este termo é muito importante. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Isto é, este amor é um dom de Deus compartilhado com os seus filhos. Este amor só pode ser experimentado e desfrutado numa vida regenerada. Somente por meio do novo nascimento nós podemos experimentar este amor. Uma pessoa sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando o seu coração, jamais poderá desfrutar este amor. Este amor, ele é estritamente relacional, no sentido mais elevado da palavra. Este amor aqui define o nosso relacionamento com Deus, em sua esfera mais profunda. Então, quando você lê esta frase, por se multiplicar a iniquidade que faz oposição a este amor, a palavra aqui é quebra de princípios. Essa palavra é usada para rebelião, para desobediência. E o Senhor está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o termo aqui, mesmo sendo genérico, mas abrange toda essa esfera do mal, abrange o que nós estamos vendo hoje. O mundo está sendo tomado por umas densas nuvens de trevas, de iniquidade, em todas as esferas, daquilo que nós podemos dizer, as esferas que constituem todo o sistema que rege este mundo. Todas essas esferas, sejam elas políticas, sociais, econômicas, religiosas, sejam elas quais forem, todas elas estão tomadas de densas trevas de iniquidades. Aí o Senhor diz, e por se multiplicar a iniquidade.
o amor, este amor ágape, este amor que é Deus. E aqui nós precisamos perceber o significado e a profundidade desta palavra, em especial neste contexto, o que ele realmente está dizendo. Ele está dizendo que o nosso amor não é o nosso amor uns com os outros, é o nosso amor no sentido espiritual da palavra, no sentido relacional da palavra. E quando eu digo no sentido relacional, pelo que já foi dito, você já consegue discernir. O nosso relacionamento com Deus vai esfriar. O nosso relacionamento no sentido mais profundo vai ser consumido, usurpado, engolfado pelas trevas da iniquidade. Aí ele diz assim, o amor se esfriará. Esta palavra aqui, a tradução correta dela é perder o entusiasmo, perder a força. Nosso Senhor está sendo tão claro. Aquele, porém, que perseverar. Lembra, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Então veja, olha o que o texto está dizendo. A iniquidade, e nós podemos ver isso dentro da realidade do mundo que nós estamos vivendo, nessa presente hora. Veja o quanto de iniquidade tem tomado conta deste mundo numa velocidade assustadora. Se você, com sensatez e sobriedade, analisar as mudanças de comportamento, de conduta, porque aquilo que nós chamávamos de perversidade há 10 anos atrás, hoje é cultura, especialmente no nosso país e em muitos outros. O que a sociedade abominava há 10 anos atrás, hoje é lei. Hoje é conduta normal. As pessoas discutem certos assuntos que a sociedade há 10 anos abominava, hoje, com tanta convicção. E se você pensar contra, é você que está cometendo crime, é você que está sendo intransigente. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa: este mundo está cuspindo a igreja. Não adianta você tentar se adequar à forma, aos padrões. O evangelho não muda, o evangelho não vai se adequar a uma sociedade caída, emergida em um caudal de pecado. A palavra de Deus, ela não vai se ajustar ao comportamento de uma sociedade degradada. E nós precisamos ter consciência disso. A igreja não pode aceitar o molde do mundo, porque é justamente o que o nosso Senhor está advertindo aqui. À medida que a iniquidade se intensifica, a tendência e a obra de Satanás por detrás disso é destruir o nosso amor espiritual, o nosso amor relacional, o nosso amor que é uma dádiva divina. Ninguém nasce tendo este amor. Este amor é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, amados, prestemos atenção aqui, porque é aí que Satanás trabalha. Um exemplo, eu não quero me demorar muito nesses pontos, mas quero deixá-los para a reflexão de todos. É a carta à igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse capítulo 2. Veja os detalhes e a sutileza das coisas. A palavra Éfeso significa desejável. Irmãos, nada existe na palavra de Deus de maneira aleatória. Este livro foi divinamente soprado, inspirado por Deus. É o livro que é inspirado. Os homens foram usados, porém é o livro que é inspirado. Escute, este livro, você pode encontrar muitas críticas sobre ele. Você pode encontrar muitas pessoas combatendo contra esse livro. Você pode ver muitas histórias que as pessoas contam acerca deste livro.
Porém, guarde o seu coração nisso que eu vou te falar. É um livro que toda a sua composição durou um período de 1.500 anos. 3 continentes, 40 autores, das mais variadas profissões, escrevendo durante um período de 1.500 anos. E se você agora junta esses 66 livros, você não pode negar que existe algo divino na sua inspiração, na sua composição. Nada é colocado aqui aleatoriamente. Por mais que o homem tenha se esforçado para destruir o vigor da sua inspiração, da sua autoria, este livro Deus preservou, e o Espírito Santo, e somente Ele, consegue nos ajudar na revelação, na interpretação e na aplicação. Por isso, cada leitura precisa ser feita com muito zelo e cuidado. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. A palavra Éfeso significa desejável. Então observe que o Senhor diz assim, a partir do versículo 2, eu conheço as tuas obras, o teu árduo trabalho e paciência, que não pode suportar os maus, e os provastes aos que se dizem apóstolos e não são, e os declarastes mentirosos. Sofresses, tivesse paciência, trabalhasses arduamente por amor ao meu nome, e não esmorecestes. Aí vem aquela conjunção que está aqui para estabelecer o contraste. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui vem de uma tradução que significa o melhor. O melhor do nosso amor é este amor, é este ágape. O melhor do nosso amor é o nosso relacionamento com Deus. O melhor do nosso amor é Deus ser dado como dom a nós pelo Espírito que nos foi outorgado. Este amor ágape não é um sentimento, este amor ágape é uma pessoa. Todas as outras formas de descrições de amor são sentimentos, ágape não. Ágape é o amor personificado. Ágape é o amor que faz de Deus Deus. Deus é amor. Este amor é um dom. Aí o Senhor está dizendo para esta igreja, irmãos, se nós avaliarmos esta igreja, nos versículos 2 e 3, à luz da nossa experiência, talvez nós vamos nos sentir constrangidos. Quantas qualidades a igreja de Éfeso tem aqui nesses textos? Quantas qualidades nós podemos ver na igreja de Éfeso? Talvez muitas destas, em nossa experiência de assembleias locais, talvez nós não tenhamos. Então isso deve nos chocar mais ainda. Aí o Senhor diz, mas tanta obra, tanto serviço, tanta dedicação, trabalhastes arduamente por causa do meu nome e não esmorecestes, perseveraste pacientemente, suportastes os maus, colocaste os falsos apóstolos à prova e os declarastes mentirosos. Quanto zelo esta igreja tinha! E aqui nós descobrimos com esta declaração do Senhor, mas, tenho contra ti. O Senhor não pode ter nada contra nós, irmãos. E se Ele tem algo, Ele tem que tratar. E nós temos que dar toda a liberdade para que o Senhor trate profundamente com a sua vara e com o seu cajado, conduzindo e disciplinando. Mas tenho contra ti que deixaste o melhor do teu amor. O amor deveria ser a base de todo o nosso serviço ao Senhor. O duro e o mais difícil é quando nós tentamos constranger a Deus no nosso serviço, no nosso suor, e não no nosso amor. O amor deve ser fundamento de todo o serviço. É isso que o nosso Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24. É que a iniquidade, existe iniquidade em todas as esferas da nossa vida. Existe iniquidade no trabalho, existe iniquidade no casamento, existe iniquidade nas nossas casas,
Existe iniquidade em todos os ambientes e lugares deste mundo. Eu posso dizer para vocês, irmãos, o nosso mundo hoje, este mundo hoje, ele está coberto de densas trevas de iniquidade. Por isso que o nosso Senhor, em João 17, quando ele ora ao Pai, ele não ora ao Pai que nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal. E essa palavra mal, ela define para nós o sentido, a natureza maligna das coisas que nos cercam. Família não é pecado, trabalho não é pecado, lazer não é pecado. A questão, irmãos, é o quanto de iniquidade estão dentro das coisas boas da nossa vida. É o quanto nós não temos visto que estamos perdendo a consagração, porque a consagração é a fonte do poder espiritual. O nosso vigor espiritual está na consagração, é o quanto das coisas que são boas podem sofrer corrosão, corrupção, pela iniquidade governante deste mundo, e podem tudo isso destruir o nosso vigor espiritual, destruir o nosso amor a Deus. E aí você não percebe como a fé está diluída, como a omissão, a complacência com relação ao pecado, como nós nos tornamos frios e indiferentes na oração, na palavra. A oração se torna mais um instrumento de consumo, um meio de conquista do que relacionamento com Deus. Nós oramos porque buscamos coisas de Deus, não oramos porque buscamos a face de Deus. Nós oramos porque queremos os nossos problemas resolvidos. A nossa fé, ela só é usada para obter as coisas de Deus. Deus deveria ser o único objeto da nossa fé. Relacionamento com Deus deveria ser o único objeto da nossa oração. Não estou dizendo que seja errado você orar pelas coisas da vida. A questão é quando a nossa oração se restringe só a isso. A questão é que o amor esfriou, nosso relacionamento esfriou, e tudo isso interfere na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal. Aquilo que é fundamental passa a ser trivial, enquanto que aquilo que é trivial passa a ocupar um lugar central na nossa vida. Não percebemos o quanto do tempo está sendo roubado. Não percebemos as fissuras nos nossos relacionamentos como casais, como pais, os nossos relacionamentos espirituais no corpo de Cristo. E o inimigo trabalha de uma maneira tão impressionante como um artesão. Ele vai tecendo perfeitamente todas as coisas para roubar o seu vigor, para roubar o seu tempo. E esta apostasia, que é como uma erosão lenta e silenciosa, vai consumindo toda a sua vida e você não percebe o quanto de morte existe no coração. Meus irmãos, reflitam sobre isso. Que o Senhor ajude vocês, todos nós, a refletir sobre isso. Vamos avançar um pouco mais, não dá para continuarmos sobre este assunto, mas eu creio que o Espírito Santo pode avançar no teu coração. Pode te ajudar a ver isso com maior clareza. O quanto do amor tem esfriado. Este primeiro ponto, posso colocar aqui como um dos pontos importantes para definirmos, entendermos a apostasia dos nossos dias. Segundo, a degradação moral e espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Timóteo, o capítulo 3. Prestemos atenção na leitura desses textos. Eu vou usar aqui a versão atualizada. 2 Timóteo, capítulo 3. Inicia assim: sabe. Isso aqui é importante, porque o tempo verbal aqui exprime a ideia de saber continuadamente.
Você precisa saber, sabe. Então veja bem, o tempo verbal exprime aqui a ideia de um saber continuadamente. Você não pode perder isso de vista. Deixe-me tentar levar você a entender o peso dessa palavra, sabe. Isto é, não ignore, esteja atento, sabe. Porém, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Paulo aqui está fazendo apenas uma pequena introdução. Ele vai colocar algumas sentenças. Então ele está fazendo uma exposição muito importante. Sabe, não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí, é isso que ele está dizendo. Estamos vivendo os últimos dias. Então, por favor, observe esses pontos que eu estou colocando para vocês. Antes dele colocar algumas sentenças, é importante que nós saibamos isso. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então veja, primeiro, Paulo está dizendo, nós, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Segundo, estes dias são dias terrivelmente difíceis e perigosos. Terceiro, esses dias são decorrentes de atividades de homens maus, perversos, iníquos. E quarto, nós devemos discernir esses dias à luz da palavra de Deus, para julgar se nós estamos preparados ou não. Outro ponto que ainda preciso mostrar, a palavra difíceis. Esse termo só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez está em Mateus, capítulo 8, e o versículo 28, que diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto, furiosos, esta palavra, furiosos, é a mesma palavra que você vai encontrar aqui, nesse versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 3. Furiosos. Paulo está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos. Irmãos, eu preciso repetir isso. Eu creio que essa primeira parte, eu posso colocar assim, essa introdução que Paulo faz, ela deve ser lida com muito cuidado, ela deve ser lida com oração. Paulo está dizendo, não sejam ingênuos. Ele está dizendo, irmãos, irmãs, vocês não têm o direito de ignorar os dias que vocês estão vivendo. Pense, se ele disse isto há quase 2000 anos atrás, e estes textos, eles foram inspirados exclusivamente, exatamente para nós. É claro, irmãos, que esses textos, que essas palavras tiveram o seu lugar na experiência de Timóteo. Porém, o que o Espírito Santo tinha em vista, porque aqui ele está falando de últimos dias. Timóteo não viveu os últimos dias. Porém, Paulo, ele escreveu uma palavra soprada por Deus. O que quer dizer? Que Deus, em primeiro lugar, ele soprou esta palavra, tendo em vista nós. Paulo escreveu para Timóteo, porém o Espírito Santo escreveu para nós. Consegue entender? Timóteo leu, é claro. Porém, irmãos, quando eu e você lemos, podemos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E agora ele está dizendo, irmãos, não sejam ingênuos, não sejam ignorantes, não desprezem esta hora que vocês estão vivendo, porque dias furiosos estão por vir. E esses dias furiosos serão os últimos dias, antes da volta do nosso Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos seguir.
Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois, essa palavrinha aqui, pois, é importante também. Poderemos trocá-la com o sentido de porque. Ele vai dizer que os tempos serão difíceis, porque os homens serão difíceis. Estaremos vivendo na pior sociedade. Na pior sociedade. Os homens serão egoístas, isto é, amantes de si mesmos, narcisistas. As pessoas vão cultuar o próprio corpo. As pessoas vão dar uma ênfase à vida pessoal mais do que todas as coisas. As pessoas vão amar a si mesmas mais do que os seus próprios cônjuges, mais do que os seus próprios filhos, mais do que qualquer outra coisa. Elas serão amantes de si mesmas, avarentas, isto é, amantes do dinheiro. Eles vão buscar os bens materiais e as coisas mais extravagantes que o dinheiro pode comprar para satisfazer pessoalmente a si mesma. As pessoas estarão centradas nelas mesmas. Tanto serão amantes dos seus próprios corpos, como também elas vão procurar satisfazer os seus corpos, seus desejos, com as coisas mais extravagantes. É como se as pessoas vivessem em função do ter. Do ter. É isso que ele está dizendo. Jactanciosos, isto é, pessoas que gostam de impressionar as outras com a ostentação. Vão querer ter e viver sempre além da medida, de uma forma exibicionista. Arrogantes. Aqui fala de pessoas que têm um ar de superioridade, que sempre se julgam acima das pessoas. Blasfemadores. Pessoas que usam palavras insultuosas. Pessoas que não têm temor e nem respeito para com os outros. Têm o prazer de insultar, de provocar. Desobediente aos pais. Irmãos, eu creio que nós não conhecemos uma geração mais desobediente aos pais, como a que nós estamos vivendo. Hoje são os filhos que determinam o ambiente na casa. Hoje são as preferências dos filhos que dizem o que os pais devem fazer. Os pais se matam a vida toda, ensinando os seus filhos a amá-los, e não a respeitá-los, de forma que os filhos crescem, e os pais não conseguem conquistar o amor, e nem ter o respeito dos seus filhos, e a tirania e o domínio da casa passa a ser dos filhos sobre os pais, e não dos pais sobre os filhos. Paulo está dizendo isso. Os últimos dias terá essa grande característica. É o filho que diz a marca da roupa, é o filho que diz a hora que ele tem que ter o celular, é o filho que determina. Eu estou falando de filho, não é de 20 anos não, é de 5 anos, é de 8 anos, é de 10 anos. Não respeitam os pais. Irmãos, eu não estou vivendo em outro planeta. Essa é a nossa geração. Essa é a descrição dos últimos dias. Ingratos, isto é, pessoas destituídas de senso de valor. Irreverente. A palavra aqui descreve pessoas que vivem na secularidade sem ter um relacionamento com Deus. Irreverentes. Pessoas que não têm senso de reverência, de temor a Deus. Desafeiçoados. Pessoas que perdem a afeição, especialmente pelas pessoas mais próximas, pelas esposas, pelos filhos. Quantos maridos estão abandonando suas esposas, seus filhos, para viver relacionamento extraconjugal? Abandonam o seu lar. E quando você olha a troca que essas pessoas fazem, é um coração frio. Não importa se os filhos vão ficar com uma ferida aberta para o resto da vida. Eles perdem a afeição. E não são apenas maridos, esposas também, que têm abandonado os seus lares. Estão deixando os seus cônjuges, seus filhos. Não importa as consequências. Eles querem viver o momento, perder a afeição, perder o afeto, perder o carinho. E aqui descreve relacionamentos próximos, desafeiçoados, implacáveis. Aqui fala de uma pessoa irreconciliável,
uma pessoa magoada a ponto de nunca perdoar. Pessoas que têm um coração petrificado, que não perdoa, que não dá o passo para o perdão. Essas pessoas são doentes, são amargas, porque o perdão, a falta de perdão adoece. A falta de perdão torna a pessoa insensível, iracunda. O perdão cura, o perdão transforma, o perdão é o melhor remédio para um coração petrificado, para uma alma amargurada. Caluniadores, a palavra aqui, o termo é diaboloi, porque o diabo é o grande acusador, e o caluniador aqui fala de pessoas que divulgam informações das pessoas sem o menor respeito, fala nas costas porque não tem coragem de falar na frente. Esse tipo de pessoa, aqui é uma descrição do fofoqueiro. Fofoqueiro. Um irmão definiu o fofoqueiro como alguém que tem um estômago de urubu, uma língua de serpente. Triste essa definição, mas a Bíblia é clara com relação a isso. Provérbios 6:9 diz que Deus abomina o irmão que fala mal do irmão. Então aqui nós vemos a palavra diaboloi, é uma pessoa que tem uma conduta diabólica em denegrir os outros, sem domínio de si, uma pessoa descontrolada. E aqui fala do descontrole, especialmente a luxúria do corpo. Cruéis, pessoas que não têm compaixão e nem sensibilidade para com os outros. Inimigos do bem, pessoas que perderam o bom senso da ética e da moral. Traidores, pessoas desleais e fingidas. Atrevidos, pessoas que têm um modo de agir impulsivo e irresponsável, enfatuado. Aqui a palavra fala de uma pessoa que suas atitudes beiram a insanidade, que atropela o mundo inteiro à procura dos seus próprios interesses. Aí diz, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade. Irmãos, agora por favor, pega essa frase, tendo forma de piedade. Porque nós sabemos que de certa forma Paulo está descrevendo o mundo como um todo, a nossa sociedade. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade. Nós sabemos que a palavra iniquidade aqui é uma atmosfera maligna que atinge as pessoas. Agora podemos dizer assim, o Senhor Jesus colocou a verdade do ponto de vista objetivo, Paulo está colocando a mesma verdade do ponto de vista subjetivo. Então aqui ele está descrevendo os detalhes daquilo que o nosso Senhor falou de maneira objetiva. Agora eu quero que você preste atenção nesta frase, tendo forma de piedade. Ele está dizendo que essas pessoas que praticam tudo isso, é o que estremece o meu coração, diz tendo forma de piedade. Então nós podemos deduzir o seguinte, que essas pessoas que Paulo está dizendo, talvez aqui nós possamos ganhar luz com o que o Senhor disse. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E talvez nós estamos vendo aqui o resultado do amor que se esfriou, do relacionamento com Deus que acabou. Consegue entender? Consegue configurar essas passagens? E é sério, irmãos. Se você segue lendo, você vai ver justamente isto. Amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. É importante você ver aqui, porque a palavra piedade, ela fala de três coisas: fidelidade, reverência e temor. Ele está dizendo que essas pessoas têm forma de piedade, irmãos. Ele está dizendo que todas essas descrições nós podemos encontrar em pessoas que têm forma de piedade. E se você segue lendo aqui, você vai ver que ele embaixo, no versículo 8, ele vai dizer assim, é como Janes e Jambres. Estão vendo? Vamos subir um pouquinho para fortalecer o argumento. Olha o versículo 6. Porque esses são os que introduzem nas casas. Quem? Esses que têm forma de piedade. Então você precisa separar algumas frases para você ter uma ideia exata do que realmente está aqui nos textos e que o Espírito deseja comunicar a nós. Observe,
Porque esses aqui que ele descreveu, esses, em cada uma das sentenças descritas por ele, esses são os que se introduzem nas casas, levam mulheres cativas, mulherzinhas cativas, carregadas de pecados. Aí versículo 7, que sempre estão aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Irmãos, sejamos honestos na nossa leitura da palavra. Por mais que você concorde que, de alguma forma, Paulo está descrevendo a sociedade mundana, pervertida, e eu posso dizer que, possivelmente sim, porém, ele está colocando isso de maneira subsidiária. Esse não é o ponto focal. Ele está mostrando que é possível que estas pessoas estejam vivendo uma vida de falsa piedade, de falsa espiritualidade, de falsa fidelidade, de falso temor, de falsa reverência. É isso que ele está dizendo. Ou então, irmãos, eu não sei, e acredito que muitos vão dizer a mesma coisa, eu não sei mais ler a Bíblia. Se nós não temos coragem de enfrentar a realidade, então por que nós tocamos textos assim? Eu não sou pessimista. Nós precisamos ser realistas. É a apostasia, é isso que ele está dizendo. Então ele vai falando aqui, aí ele diz no versículo 8, é como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também esses aqui tem que concordar, irmãos. Isso chama-se hermenêutica. A hermenêutica que nos dá segurança na leitura, na exposição, na explicação das sentenças das Escrituras. Estes. Então aqui Paulo está dando até nomes. Quem são esses dois? Janes e Jambres. Os eruditos dizem que esses dois aqui são aqueles magos do Egito. Se você abrir sua Bíblia, em Êxodo, não vamos nos deter muito tempo, mas rapidamente aqui em Êxodo capítulo 7 e 8, eu vou passar rapidamente, vou ler os textos bem rápido para vocês aqui. Êxodo capítulo 7, versículo 11 diz: E Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os magos do Egito, e fizeram os mesmos com seus encantamentos. Versículo 22 ainda do capítulo 7 de Êxodo, Êxodo 7, 22, porém os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, e o coração de Faraó se endureceu. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 7, e os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram as rãs subirem sobre a terra do Egito. Versículo 18, ainda deste mesmo capítulo 8, fizeram os feiticeiros o mesmo para produzir os piolhos com seus encantamentos, mas não o puderam. Veja, irmãos, quando você estuda aqui este texto de 2 Timóteo capítulo 13, essa menção que Paulo faz a esses dois homens, e você descobre que esses dois homens aqui é uma referência a esses magos e feiticeiros do Egito. O que nós podemos deduzir com clareza, irmãos? Veja que a oposição desses magos consistia em imitar até onde fosse possível o poder de Deus na vida de Moisés e Arão. Não era um poder divino, era um poder maligno. Esse poder tinha a capacidade da imitação e não da realização. O que eles faziam era apenas uma imitação. E mais ainda, e aqui é o ponto importante, o que nos ensina todos esses textos que nós acabamos de ler nos capítulos 7 e 8 do livro de Êxodo, porque Deus estava realizando aqueles milagres para mostrar o seu poder sobre Faraó, mostrar o seu dedo a Faraó, mas Deus também estava realizando aqueles milagres porque Deus estava julgando o Egito, e o objetivo principal de Deus não era simplesmente julgar a Faraó, julgar o Egito. O desejo ardente do coração de Deus era tirar o seu povo do Egito. Então os milagres de Deus por meio de Moisés era para tirar o povo do Egito. Aí nós entendemos agora Janes e Jambres,
todo o poder maligno sobre a vida deles era para aprisionar o povo no Egito. Tem forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. A obra das trevas, no campo espiritual, e há muitos textos que reforçam isso, que nesses últimos tempos, obras das trevas virão sobre este mundo para poder enganar, milagres com o propósito de enganar, de seduzir, de aprisionar as pessoas. Por isso muitos não terão nenhuma dificuldade quando o falso profeta vier para poder fazer suas grandes façanhas, para seduzir toda uma geração de religiosos para seguir o anticristo. E o Senhor está nos advertindo, esse tempo é um tempo perigoso, este é o tempo que nós estamos vivendo, então sejamos cuidadosos, cuidadosos, é isso que ele está dizendo. E por último, para encerrar, vamos avançar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ver agora, não apenas a degradação moral e espiritual, o esfriamento do amor, vamos ver mais um ponto, a disseminação do engano na esfera doutrinária. São pontos delicados, irmãos. Eu creio que nenhuma pessoa que tem o encargo da palavra fica à vontade para expor esses assuntos, mas são necessários, irmãos. Estes pontos são fundamentais, especialmente nesta hora que nós estamos vivendo. Então, a disseminação do engano doutrinário. Veja aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, está vendo aí a ênfase? Últimos dias, alguns, olha a palavra, irmãos, apostatarão, retrocederão, apostatarão da fé. Como isso vai acontecer? Escutando, escutando espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Vamos ler esses textos devagar, irmãos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, retrocederão, afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, que levam alguém a pensar e a agir, e ter uma conduta errônea, que conduz ao erro, e ensinos de demônios, pela hipocrisia. Irmãos, vamos observar com cuidado. Hipocrisia fala da atuação de um artista, de um profissional da arte. Aqui nós sabemos que esse profissional, ele é um profissional do engano, um profissional da mentira, um dissimulado, que é também uma palavra para explicar este termo hipocrisia, dos que falam mentira. O termo aqui significa que ensina falsamente e que tem cauterizado, isto é, marcar com fogo a própria consciência das pessoas. Nós sabemos que a consciência é uma faculdade do espírito. O espírito é a parte mais profunda do ser, do homem. Está aqui, irmãos, cauteriza a consciência, neutraliza a consciência, porque a consciência, irmãos, ela nos foi dada por Deus para que nós tenhamos habilidade de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus. Por que essas pessoas, os seus ouvidos estão cauterizados? Observe o que ele diz. Escutando espíritos enganadores. Como pode uma pessoa dar ouvidos a espíritos enganadores? Simples razão para isso: sua consciência está cauterizada, ela não consegue perceber, ela não consegue discernir, então ela não consegue ver, ela não consegue sentir o engano, a mentira, ela não percebe o perigo dessa distração espiritual, porque sua consciência está cauterizada.
E muitos dizem, irmão, se a minha consciência não me condena, maior é Deus. Parece que está dizendo uma grande verdade. Sabe por que a consciência não condena? É porque ela está cauterizada. Sabe por que a pessoa não está incomodada com a sua frieza, com a sua indiferença? Está levando a vida de qualquer jeito, é porque a consciência está cauterizada. A pessoa não se sente incomodada, nem mesmo com o pecado. Não se sente incomodada pelo distanciamento, pelo abandono, por afastar da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. A pessoa não se sente incomodada por ter uma vida de oração tão fria, tão indiferente. Sempre que ora está cansado, e geralmente sempre ora é no momento que vai dormir, e quando ora, oração é relacionamento, e a pessoa não se sente incomodada de não ter um relacionamento com Deus, e o máximo que consegue ter é um relacionamento religioso ou interesseiro, como se Deus fosse algo utilitário para essa pessoa. Como não consegue ver, como não consegue sentir essa apostasia? Mente ou consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Não consegue centrar, não consegue concentrar, não consegue ouvir. Coração petrificado, mente cauterizada, vida vazia, perdeu o testemunho, perdeu o brilho da luz. Esta é a descrição da esfera religiosa que nós estamos vivendo, da esfera espiritual que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender, irmãos, que são advertências seríssimas. Quando ele diz aqui, o Espírito expressamente, essa palavra é muito importante. Primeiro, que significa que o Espírito fala por meio de palavras expressas. E segundo, essa palavra também, ela tem um sentido subsidiário, que sabe o que significa? Urgência. O que o Espírito Santo está falando aqui é claro e é urgente. E mais ainda, ele diz que espíritos enganadores. O que quer dizer essa frase, espíritos enganadores? Ilusões demoníacas, ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem que eles perderam noção da verdade. Eles enganam como um artista, seduz as pessoas. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu vou encerrar por aqui, mas espero que o Senhor nos ajude com essas 3 porções da sua palavra. Aquilo que o nosso Senhor e Paulo nos diz por meio desses 3 textos, que descrevem com tanta clareza a realidade contextual a qual nós estamos vivendo. E esta erosão, esta apostasia, esta indiferença, esta frieza, nós estamos tão perto da volta do Senhor, irmãos. E há um remanescente com o coração inflamado, com um desejo ardente, anelante pela volta do Senhor. Este é o coração da noiva, não é um coração de apostasia, é um coração de anelo. É um coração que tem fome do Senhor. Esse deve ser o nosso coração nesta hora, irmãos. Como é possível você e eu ouvirmos, lermos, tanto sobre a iminência da volta do Senhor, e prosseguirmos tão frios, tão indiferentes? Eu creio que, se nós temos o mínimo de sensibilidade espiritual, nossa oração sempre vai ser essa: Senhor, inflama o meu coração de amor por Ti. Que o desejo pela Tua volta possa arder dentro de mim. Que haja em meu coração um sentimento de urgência em tudo o que fizermos. Na vida que temos e levamos, deve haver um senso de urgência. Nós não podemos perder um só segundo, irmãos. Seja onde for e como for, vamos pedir ao Senhor discernimento, orientação, direção, para que nós possamos inflamar as pessoas concernente ao Evangelho, à volta do Senhor, abandonar o pecado, para que nós não sejamos como esses hipócritas, esses que usam máscaras, que nós possamos remir o tempo, porque os dias são maus. E nós sabemos que a noite vai alta, e esse dia está chegando.
Irmãos, e Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5,4, irmãos, vocês não estão em trevas. 1 Tessalonicenses 5,4, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que eu consigo enxergar nesse texto, irmão, é que para aqueles que estão com o coração anelante pela volta do Senhor, talvez, eu tenho certeza, o dia e a hora nós não sabemos. O dia, se é segunda, terça ou quarta, quinta, nós não sabemos. O dia e a hora nós não sabemos. E veja que o Senhor Jesus em Mateus 24, ele diz assim, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Aí diz, mas como foram os dias, então dia e dias, como foram os dias de Noé. É só você ler os capítulos 4 e 5 de Gênesis, você vai entender os dias de Noé. Aí você vai saber como serão os dias que antecederão os dias finais, os dias em torno, os dias contextuais da volta do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele continue falando a nós. Senhor, nós te agradecemos, no nome do Teu eterno Filho Jesus. Pedimos o Teu socorro e a Tua ajuda nesta hora. Continue falando conosco, Senhor. Continue com a Tua palavra aqui, com o céu aberto, dando intrepidez a cada um dos Teus vasos, para que nós possamos nos render à Tua voz, e possamos colocar nossa vida diante do Senhor, com toda transparência, movidos pela luz da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que Tu alcances o Teu propósito, que o Senhor estabeleceu para esses dias aqui, no meio do Teu povo. Vem nos ajudar, vem nos guardar nesta hora, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém.